O assunto de hoje é o direito do consumidor relacionado à área de saúde. Então, se você tem dúvida sobre esse assunto, fique por aí. Café Corporativo, aqui no canal 25, hoje falando com o Dr. Vinícius Zuardi, ele que é especialista no assunto. Seja bem-vindo, Dr. Vinícius. Muito obrigado, agradeço você, Aguinaldo, uma honra estar aqui com vocês, uma honra estar aqui no Café Corporativo. Enfim, estou aqui com vocês, né, conforme prometido. Enfim veio, né, doutor? Obrigado, viu? É uma honra mesmo. Dr. Vinícius Zuardi é advogado especialista em direito do consumidor. Ele é ex-vice-presidente do Procon de São Paulo, mestre pela PUC de São Paulo em direitos difusos e coletivos, que é o nome correto quando a gente fala em direito do consumidor. É isso, doutor? É isso, direitos difusos é uma área razoavelmente recente do direito, que abarca tanto o direito do consumidor, mas abarca outras áreas muito importantes, como o direito ambiental. São os direitos, né, difusos, aqueles que muitas vezes a gente não consegue determinar quem são as pessoas que estão padecendo aquilo. Um exemplo de direito do consumidor é a publicidade enganosa, que a gente sempre usa com os alunos. No direito ambiental, por exemplo, é a poluição, um rio poluído. Quem são as pessoas afetadas? Então, às vezes, por isso que tem essa denominação de direitos difusos e coletivos. Muito bom. Mas hoje eu quero falar especificamente do direito do consumidor relacionado aos planos de saúde, porque é um assunto que está muito em alta. Nós Verdade. temos ouvido muitas situações a respeito dos planos de saúde, em especial quando elas estão relacionadas às empresas, né? Então eu gostaria que o doutor falasse um pouco sobre esses planos de saúde, se existe uma diferença na legislação entre os planos que são direcionados para a pessoa física e aqueles que são direcionados para o CNPJ. Perfeito. Grosso modo, para ficar bem claro assim, para as pessoas que nos ouvem, houve uma mudança do mercado. Até um determinado momento, nos idos lá dos anos de 2000, 2005, 80% do mercado de saúde era feito por contratos individuais. O que são contratos individuais? Aquele que a pessoa individualmente contratava seu plano, né? Ia até uma operadora e contratava seu plano. O mercado percebeu que esses contratos tinham uma regulação muito maior, e pelo fato de ter uma regulação muito maior, ou seja, tinham regras de rescisões mais rígidas, regras de reajustes mais duras. O contrato individual, por exemplo, a regra de reajuste dele é regido pelo índice da ANS, enquanto os contratos coletivos, o que se apura o valor das mensalidades dos consumidores é a sinistralidade. De modo que houve uma migração, portanto, desse modelo de contratos individuais para os contratos coletivos. Hoje, essa lógica inverteu. Mais de 75% do mercado hoje é feito por contratos coletivos, ou empresariais, que são aqueles que as pessoas, através do seu vínculo empregatício, através de um estipulante, ele está pendurado nesse plano e, portanto, tem um plano, ou justamente pelos coletivos por adesão, que são aqueles feitos pelas classes, né? Associações, exatamente. Associações comerciais e assim por diante, é isso? Exatamente isso. Então, eu acho que vale a gente explicar o que é sinistralidade. Sinistralidade é o conjunto de pessoas dentro daquela, não sei como que eu posso chamar, mas dentro daquele grupo, existem pessoas que acabam usando mais o plano do que outras, né? E cada vez que eu uso, em tese é um sinistro. Então, sinistralidade é quando eu aumento o volume de uso dentro daquele grupo, é isso, doutor? Exatamente isso. E isso interfere no valor do reajuste. Isso, na verdade, é um contrato de mutualismo, né? O que é o conceito do seguro? É um conceito muito inteligente. Se cada uma das pessoas, ela carrega sozinha algum tipo de evento na sua vida, isso nós sabemos que existem inúmeros problemas, já vimos isso, né? Sim. Mas é muito duro quando alguém tem, por exemplo, um tratamento oncológico e ele tem um plano lá de 3 vidas e há um repasse daquele tratamento oncológico para aquelas 3 vidas, ou seja, o valor sobe consideravelmente. Quando você tem um mutualismo, que é a diluição de risco entre todas as pessoas, uma única pessoa que tem um tratamento oncológico de um grupo, sei lá, de 2.000, 3.000 pessoas, isso é diluído. Então, ou seja, é uma visão de grupo em que a sinistralidade de todas é dividida entre todos, de modo que ninguém, sozinho, isoladamente, carregue um imprevisto muito grande. Mas o que eu percebo que acontece muito também é que quem vende esse plano de saúde incentivando aquela pequena e média empresa, em especial,
a aderir a um plano de saúde pelo CNPJ, ela não explica essas regrinhas da sinistralidade. Faz sentido isso? Faz todo sentido, Aguinaldo. Isso realmente foi um problema. Vendeu-se como uma situação boa para as pessoas e, de fato, num primeiro momento aquilo foi, de fato, bom, porque diminuiu-se o valor, mas, ao mesmo tempo, não explicou para muitas famílias, e eu estou falando aqui só para ficar claro para quem nos ouve, que nós estou falando dos planos que são chamados os PMEs, né? Pequenas e Médias Empresas. Muitas famílias aderiram a isso. Foi um corretor, até ele falou, olha, eu tenho uma maneira de baratear seu curso, seu plano de saúde em 20%, 30%, em 15%, só que para isso nós vamos fazer um outro modelo de plano de saúde. Só que muitas vezes ele não explica para aquela família que ele está constituindo uma empresa em nome daquela família e a família simplesmente quer um plano de saúde. Esse é um primeiro problema. Um segundo problema é que nesse modelo a rescisão contratual, em tese, é possibilitada pelo plano de saúde. Então, se você pega, e eu já tive casos assim, tive caso de uma mulher que estava grávida, o marido estava com depressão e ela tinha um outro filho que estava que era autista. Ou seja, você tinha 3 pessoas no plano, as 3 utilizando. Isso. O que o plano fez ao fim de um ano? Rescindiu o contrato dela e ela estava grávida. Que não pode, porque na verdade ela estava, né, em vias de ter seu segundo filho. Tivemos que partir para um restabelecimento dessa situação. Então, ou seja, voltamos à estaca zero. É muito risco em poucas pessoas. E o controle dessa rescisão, diferentemente dos planos individuais, só podem ser rescindidos em 2 hipóteses, basicamente, né? Falta de pagamento ou fraude. Do contrário, você não pode, o plano não pode rescindir. Não nos esqueçamos que nós estamos tratando de um assunto com tratamento constitucional, que é saúde, né? Então, não, as regras, elas têm previsão constitucional e têm previsão no Código de Proteção e Defesa do Consumidor. Sim. Vinícius, agora, isso tudo que você conta é totalmente passível de discussão, não é uma coisa que nós vamos ter que tirar um coelho da cartola para poder defender aquele consumidor, né? É até o contrário, eu diria, Aguinaldo. O Poder Judiciário tem uma visão muito diferente do que acaba acontecendo em termos, assim, no dia a dia das empresas e das pessoas. Não são poucos os casos das pessoas que discutem negativo de atendimento, rescisão abrupta do seu contrato, e de empresas que, quando vão revisar o valor do seu plano de saúde, tem uma diminuição muito grande do valor que vem sendo cobrado, justamente por aquilo que eu disse, pela dificuldade de demonstração da sinistralidade real. Muito bom. Eu tenho algumas dúvidas ainda para te perguntar em relação a algumas práticas que eu observo e percebo que os planos de saúde fazem, né? Tem, mas isso a gente vai deixar para o segundo bloco. Nós vamos para o intervalinho e voltamos daqui a pouco com mais do Café Corporativo. Segundo bloco do Café Corporativo, hoje falando sobre direito do consumidor, em especial relacionado aos planos de saúde. Meu convidado é o Dr. Vinícius Zuarg, ele que também é sócio do Emerenciano e Baggio, aquela família que sempre está aqui com a gente, nos assessorando nos temas que nós temos aí relacionados à área do direito. Dr. Vinícius, me conta uma coisa, quando os planos de saúde eles resolvem fazer aquela rescisão unilateral que o doutor falou no primeiro bloco, existe também uma forma de se proteger contra isso, né? Porque é difícil, né? Não dá para deixar uma senhora grávida, um filho autista e um senhor com depressão desassistidos em função de simplesmente de um aumento de sinistralidade, né? É curioso porque a gente, quando falamos do Poder Judiciário, muitas vezes melhorou um pouco, né? Mas o Poder Judiciário é tido como algo muito lento, muito demorado, muito burocrático. Mas se existe um setor dentro do Poder Judiciário em que há, a meu ver, uma eficiência muito grande e uma sensibilidade para os problemas e um índice de assertividade, o Poder Judiciário erra. Sim. Os juízes erram, claro, dependendo da perspectiva de quem analisa. Mas, de maneira geral, o Poder Judiciário é essencialmente muito rápido nos assuntos ligados aos planos de saúde e muito assertivo. Por que eu estou dizendo isso? Nessa sua pergunta de hipóteses de rescisão de contrato abruptas, podemos pensar nos planos de PME, nos planos das familiares ou nos planos de até 30 vidas, ou eventualmente de pessoas que são abruptamente
tiradas do plano, ou também nos empresariais. Muitas vezes, empresas às vezes têm grupos menores de grupos, né? A empresa está, um determinado CNPJ tem um conjunto de vidas um pouco menor. Eu já lidei com situações, já conduzi casos de que o plano rescinde aquele... Parte do time perde o plano de saúde. Por desinteresse comercial. Né? E aí, muitas vezes, o plano de saúde, a empresa tem que tomar algum tipo de medida. Então, eu diria assim, grosso modo, que existe, assim, claro, a depender do caso, mas todas as possibilidades do mundo de haver um restabelecimento desse plano, seja em alguma dessas hipóteses, rapidamente pelo Poder Judiciário, quando manejada a ação adequada e quando a pessoa estiver diante de um advogado de sua confiança, mas um advogado realmente que conheça o tema e saiba fazer isso. Pelo que o doutor está me falando, então, existe uma diferença de legislação quando há um plano de saúde contratado pela pessoa física ou quando ele é contratado pelo CNPJ. Agora, independente dessa diferença de legislação, as práticas abusivas, elas são possíveis de serem discutidas na esfera do direito, é isso? Sim, na verdade, de maneira legislativa é a Constituição Federal, o Código de Proteção e Defesa do Consumidor e depois tem a Lei 9656, que é a Lei de Plano de Saúde, do ano de 98. Esse é basicamente o conjunto normativo. E, claro, as resoluções da ANS, a Agência Nacional de Saúde Suplementar, que é quem regula o sistema. Mas como eu disse agora, uma das últimas perguntas, como houve uma migração dos planos basicamente para os empresariais e os coletivos por adesão, você tem um número pequeno de contratos regulados pela ANS. Então, só para você ter ideia do mercado, olha só, o mercado de planos privados no Brasil é de 25% da população, em torno de 50 milhões. Esse número ele tem pequenas variações ao longo dos anos. Significa dizer que 75% da população brasileira não tem plano de saúde. E olha só o tamanho do mercado que existe ainda. Só que nós temos um problema regulatório. Porque, por força da maneira como a regulação está feita hoje, você não consegue fazer planos um pouco mais singelos, planos que seriam mais passíveis de uma aceitação ou de capacidade das pessoas pagarem e fazer com que essas pessoas também tivessem algum tipo de saúde e diluísse esse risco e, por via de consequência, também retirasse essa carga do SUS, né? Porque o SUS está com o grosso da saúde no Brasil. E que acaba ficando também, muitas vezes, sobrecarregado nisso, né? Agora, quando a gente está falando da empresa, da seguradora, né? A empresa de plano de saúde, lidando diretamente com uma pequena ou média empresa, nós estamos falando de direito do consumidor ou não é tratado pelo Código de Defesa do Consumidor? É tratado pelo Código de Proteção e Defesa do Consumidor, sim. Mesmo considerando que é de CNPJ para CNPJ? Sua pergunta é ótima, porque muitas vezes as pessoas pensam que o Código de Proteção e Defesa do Consumidor é só o consumidor, pessoa física, que compra um produto singelo. Não. Na verdade, o Código de Proteção e Defesa do Consumidor, ele defende e ele protege inúmeras companhias de porte gigantesco. Eu diria para você, assim, para a gente também não adentrar muito, que essa questão tem uma profundidade, depende do que a gente chama de hipossuficiência técnica. Então, uma grande empresa, por exemplo, uma empresa de rótulos, uma grande empresa de rótulos, ela pode ser consumidora de uma empresa que faz a máquina que produz os rótulos. Sim, naquela perspectiva, ela é consumidora daquele fornecedor. E o CDC, em princípio, claro, tudo isso tem que ser olhado, o Código de Proteção e Defesa do Consumidor é quem vai disciplinar essa relação. O que aconteceu com a chegada do CDC é que o CDC, assim, falando de uma maneira mais... ele pegou um grande pedaço daquilo que era regulado pelo Código Civil. E o fato também de você não usar o Código de Proteção e Defesa do Consumidor não quer dizer que você vai ter uma lacuna jurídica, você vai para o Código Civil. Sim. E o Código Civil, embora tenha tratamentos um pouco distintos, a gente consegue encontrar também as saídas próximas que o próprio CDC dá. Vamos falar um pouco sobre algumas situações que são comuns também, comumente relatadas, que é a negativa de atendimento a um determinado tratamento pelo plano de saúde, ou ele te oferece essa possibilidade, porém, numa localização muito distante. Okay. Como que se trata isso do ponto de vista legal? Bom, essa questão de você... Isso é muito comum, né? Os consumidores, às vezes, não terem algum tipo de especialidade na sua localidade, ou muitas vezes não é um problema de localidade,
não existe aquele tipo de tratamento, aquele tipo de máquina, aquele exame laboratorial que é dado pelo plano de saúde. Sim. Eu me recordo de um caso que eu tive uma vez, um caso clássico de uma pessoa que se queimou aqui em São José dos Campos e ele estava lá no hospital e o hospital não tinha como resolver aquele problema das queimaduras que eram muito graves. Quem tinha isso era somente o Hospital Albert Einstein em São Paulo. Então, quer dizer, o plano foi obrigado, justamente por não ter aquela técnica, não ter uma maneira de resolver aquele problema, ele foi obrigado a cobrir os custos de um hospital que não estava na sua rede credenciada. Porque eu vejo que acontece muito da operadora de saúde sugerir que o paciente vá para outro estado, inclusive. É difícil, não é razoável que ela ofereça aquilo e diga que está dentro da lei, né? Não faz sentido algum e a gente às vezes tem até tratamentos em curso que são rompidos às vezes por essa lógica, né? O que também é uma outra maneira de se buscar, né? Você exigir que aquele tratamento seja feito onde a pessoa tem domicílio e também não interromper um plano em curso. Estou com um caso agora de uma pessoa que também foi interrompido, a rede foi descredenciada, então a pessoa faz um tratamento muitos anos naquele mesmo lugar, e aí o plano de saúde disse o seguinte, olha, só que agora eu estou descredenciando e vou dar um outro. Há uma discussão para ver se tem similitude. A similitude pode ser uma maneira de você, eventualmente, do plano garantir que aquilo seja aquele novo parceiro seja. Mas se você tiver um tratamento em curso, e se esse novo parceiro não tiver realmente um nível de similitude, ou seja, ele entregar menos ou não tiver aquilo que necessariamente ele deveria ter, as pessoas que estavam no antigo regime terão todo o direito de buscar judicialmente que seja mantido ou o tratamento em curso ou mantido aquele credenciamento de que tenha realmente o tipo de tratamento que tanto ele deseja. E quem é responsável por isso? A empresa contratante ou a antiga operadora que foi descredenciada? O plano de saúde. O plano de saúde. A rigor, o plano de saúde. Porque, veja, é o plano que tem, porque o contrato da pessoa é com o plano de saúde. Pode-se discutir com o credenciado também, exatamente com a clínica, mas me parece uma questão muito mais assim relacionada ao plano de saúde. Porque a negativa é dele e o descredenciamento é dele. Aquele deixou de ser credenciado. Muito bom, doutor. Vamos fazer mais um intervalinho? Vamos. Voltamos daqui a pouco com mais cafeína. Mais cafeína aqui no nosso Café Corporativo de hoje, falando ainda com o Dr. Vinícius Zuarghi. Dr. Vinícius, ficou uma dúvida e até por isso que nós estamos voltando aqui para falar sobre ela. Eu entendi que a responsabilidade é do plano de saúde que está na ativa. Mas vamos lá, se foi a empresa que quis trocar o seu prestador, a empresa quis trocar o prestador de serviço, e esse novo prestador de serviços não tem tantos profissionais credenciados como o anterior. Ainda assim, esse novo prestador é responsável pela continuidade dos tratamentos em curso ou a responsabilidade é do contratante que resolveu trocar por conta dele? Veja, a rigor, esse novo acaba sendo, no final das contas, uma escolha da pessoa que vem, do consumidor que está sendo tratado. Ele pode aceitar essa troca, se essa troca for de sua conveniência e se ele entender que nessa troca ele vai continuar tendo o mesmo nível de serviço, de tratamento que ele tinha. Ele pode. Agora, ele pode também... peguei um caso agora de uma pessoa que tem autismo, né, e vem fazendo um tratamento de muito tempo. E o pai justamente falou isso. Meu filho faz um tratamento de muito tempo e seria um problema trocar esse plano. Então, aí nessa circunstância, ele pode exigir sim que continue sendo mantido naquele hospital credenciado, aquele tratamento. Então, não sei se respondi, mas eu vejo o seguinte, é uma questão que o próprio pessoa que vai definir. E se ele entender que não tem, ele poderá ingressar com uma ação e exigir que aquele antigo credenciado continue a fornecer o serviço que até então vinha sendo dado. Ok, entendido. Então, quer dizer que se der algum tipo de dúvida, a justiça decide isso, é isso? Eu diria que a justiça é um bom guardião justamente para essas questões de saúde, onde realmente quando a gente está diante de um abuso, diante de uma rescisão
que não faz sentido, de uma negativa de atendimento, de um tratamento, às vezes de um tratamento oncológico, de um tratamento que está muito ligado à vida da pessoa, o Poder Judiciário, eu diria que é uma ótima ferramenta para que as pessoas busquem isso e tenham o seu contrato, né? Ela tem um contrato de prestação de serviço de saúde com os planos e esse contrato tem que ser cumprido. Então eu diria que, em certas hipóteses, o Poder Judiciário é uma ótima solução. Muito bom. Dr. Vinícius Wag, muito obrigado por ter vindo ao Café Corporativo e espero que nós possamos outras vezes nos encontrarmos aqui também. Imagina, foi uma honra estar aqui com vocês, foi um prazer, que bom que deu certo, espero que os seus telespectadores tenham gostado. O Café Corporativo fica por aqui hoje, mas volta na próxima semana. Nós estamos também no nosso youtube.com.br/Café Corporativo com um acervo de mais de 400 entrevistas como essa, que afinal nós estamos aqui para ser essa universidade em sua tela.